Agora, a aceleração em que foram introduzidos começará a se manifestar numa infinidade de maneiras, algumas delas familiares, enquanto que em outras acontecerão de uma forma inesperada. Perceberá que essas aberturas em que se permitiu participar serão bem utilizadas, e que através delas, muitas formas de informação continuarão a fluir, e que por meio destas informações, toda uma série de eventos relacionados virá a acontecer. Lembre-se, são todos indivíduos que agora estarão profundamente ligados, e que tudo o que acontecer, em suas esferas pessoais, irá afetar aqueles situados em locais muito diferentes de seu grande, embora também muito pequeno planeta, porque todos são como uma singular célula, um minúsculo componente, de um enorme e primorosamente organismo vivo, e assim, quando um de vocês ligeiramente batem suas asas, gera um efeito no todo, algo muito parecido com o efeito da fábula da borboleta que muitos de vocês talvez já conheçam. Não estão mais isolados como um coral num grande recife. Todavia, na medida em que avançarem em seus cotidianos, nos atrevemos a imaginar que terão pouco tempo para considerar os efeitos que todas estas ações, aparentemente simples, exercerão em todo este planeta, porque estarão vivendo e respirando agentes de mudança, onde com suas presenças, estarão fazendo acontecer numa escala muito grande, e num ritmo tal, jamais visto ou sentido em qualquer lugar. Sabemos que ainda nutrem dúvidas quanto à verdade de nossas palavras e com razão foram cuidadosamente preparados por seus antigos, todavia, agora extintos senhores a olharem para si mesmos, como não mais do que pequenos e insignificantes grãos de areia, para serem usados como forragem de um moedor da humanidade, sempre moídos em versões cada vez menores de si mesmos. Mas aquela velha verdade foi mais do que exposta, para a mentira que tem sido desde o início. E agora, seus verdadeiros papéis como deuses criadores estão finalmente começando novamente a florar na superfície. Levaram muito tempo para chegar. Por isso não admira que suas mentes ainda estejam tão descrentes. Mas o que estão prestes a fazer, também irá quebrar ainda mais estas velhas e equivocadas verdades que foram baixadas através de muitas gerações neste planeta. Na medida em que avança cada vez mais nesta paisagem aparentemente inacreditável em que esta fase poderá parecer, não mais do que um velho e exageradamente descontrolado mito, começará a trazer essa essência, de seu próprio alto, para que, não só reconheça, mas a abrace plenamente. E quando você fizer isso, toda a humanidade sentirá os efeitos desse ato. Suas ações, sejam grandes ou pequenas, terão grandes efeitos sobre todos. Faça o que fizer, ou deixe de fazer, a vontade criará um efeito dominó, que por sua vez, se estenderá, através de todo ser humano, de uma forma ou de outra. Estamos conscientes de que, para muitos, isso mais pareça um pouco rebuscado, enquanto para outros, um sábio aceno, de concordância, que se seguirá a partir destas palavras. Sabia de tudo isso, de antemão. E para alguns, esta verdade já se tornou óbvia, e que está começando a abraçá-la plenamente, em todos os sentidos. E assim, encontra-se experimentando coisas que outros consideram como apenas fruto da imaginação, sabendo de todo o seu ser, que estão ocorrendo. Não estão apenas ocorrendo dentro dos domínios da sua imaginação, realmente já estão acontecendo externamente, em detalhes, e em inumeráveis dimensões. Já está em campo, em todos os sentidos. E quando falamos campo, sabe muito bem a que nos referimos. Descobriu o segredo por trás de uma fachada dimensional da humanidade que esteve escondido por eras. Viu que, na verdade, não existe individualmente como um único ser, mas como um conjunto de fragmentos interligados ou manifestações, todas se comunicando entre si, numa velocidade que cede em muito a da luz, não agindo separadamente, mas em uníssono, de uma forma tão intricadamente orquestrada, que sua mente humana não consegue chegar a um entendimento completo de seu todo.
Não importa o quanto exaustivamente tente, pois são multidimensionais. E esta verdade que está começando a se infiltrar em todos vocês. Com ela, vem toda uma série de sequências, aparentemente desconexas de informações, que de um momento para o outro, começam também a se registrar em sua manifestação humana. Primeiramente, será algo como trechos de conversas que vêm de todas as direções, ao mesmo tempo. Como se estivesse no meio de um grande campo, ouvindo mensagens trazidas pelo vento, escutadas de todos os lados do campo, simultaneamente de todas as direções, transmitidas de uma gama de múltiplos destinatários e remetentes. Esta é apenas uma fraca tentativa de explicação. Mesmo assim, é o melhor que podemos fazer nesta fase, por meio do uso da linguagem limitada de palavras. Mas, como já deve ter apurado, também nessas mensagens escritas, existe outra linguagem codificada nos espaços entre as letras. E nelas, na frase longa pausa, muita coisa vem à mente, se nos permitir brincar um pouco com suas palavras. Esta conversa multidimensional é aquele que não se limita à linguagem, nem a qualquer outra forma de comunicação que os seres humanos estejam acostumados. Por muito tempo, em que a maioria da humanidade viveu nestas terras, a comunicação esteve limitada. As mensagens, que poderiam ser trocadas diretamente de uma pessoa para outra por meio da boca e orelhas. Depois, se transformou numa forma pictórica de comunicação, que permitiu que compartilhassem informações de forma independente do tempo, e que, por sua vez, evoluíram em meios de comunicações não tão limitados pelo tempo, nem pela distância. Em outras palavras, uma mensagem que pode ser armazenada e entregue muito tempo, depois de ter sido emitida, e que também pode ser recebida muito longe de onde foi originalmente originada. Assim, dessa forma, a humanidade deu um salto enorme na maneira de intercomunicação, especialmente durante esta última década. Dessa forma, podemos resumir que toda a evolução da comunicação humana, até agora, não é mais que uma pequena gota no oceano de possíveis formas de troca de informações. Começará a ter uma pequena imagem do grande passo que iniciou, permitindo-se a se abrir para a luz, e começar a etapa, através deste limite em que se manteve na parte traseira por um tempo tão longo. Uma inundação de luz, que continuará a impulsioná-lo cada vez mais rápido em frente, de forma que esta luz incidente continuará a permitir que seus próprios sistemas inerentes venham online, num ritmo cada vez maior, e explorando este campo variado de comunicações de muitas formas. Mensagens que, como esta, de fato se tornarão obsoletas num futuro não muito distante. Então, saberá, sem sombra de dúvida, que na verdade vocês são as mensagens, e os meios. E então, toda a divisão externa deixará de existir, e realmente se tornará sim, em todos os sentidos da palavra, e em todos os sentidos do seu ser. Quando as ideias de separação, simplesmente desaparecerem, muito rapidamente, nem mesmo serão capazes de se lembrar de que já existiram. E então, o que se perdeu será encontrado, de tal maneira, que o que precisar de ser perdido, não mais existirá. Terá algo de interessante para explorar e fazer nos próximos tempos, e tudo será feito no conforto de sua própria mente, novamente jogando com suas palavras. Uma viagem da qual não precisa de alguma preparação ou bagagem. Simplesmente é uma viagem que não tem começo nem fim, porque esta é a sua jornada, começada simultaneamente, quando tudo veio a ser, e que continuará enquanto tudo existir. Mesmo estando acostumado a dividir sua história em dias, décadas, ou mesmo vidas separadas, vamos apenas lembrá-lo de que você é pura, e simplesmente você, o mesmo que você sempre foi, a essência de tudo o que pode ser, na medida em que continuar a desvendar o mistério desta criação, na qual é apenas um pequeno componente. É Deus e criação. E nesta longa pausa entre os dois, você veio a ser, mais uma vez,
Talvez as palavras continuem a manifestar as limitações de uma mente humana. Todavia, as energias contidas nelas começar a despertar ainda mais partes desse ser mágico que é, em toda a sua glória. Então, basta aguçar seus ouvidos energéticos que já estão mais do que prontos para registrarem os sinais vindos em sua direção. Então, literalmente, começará a vir essa, embora, nesta fase, talvez, de uma forma um pouco confusa, imagem inteira, incrível, em detalhes surpreendentes e certamente deliciosos. E aí, começará a entender sua verdadeira missão, para a qual aqui se encontra, que é muito mais do que a simples libertação da humanidade. E com esta pequena semente de iluminação, que me despeço por agora, para dar-lhe, mais uma vez algum tempo para refletir sobre nossas palavras, e entrar em sintonia com a vibração que os acompanha.